Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom? Ó, sejam bem-vindos ao canal Aqui Mora Risos, né? Um canal que ele foi gerado para que nós compartilhemos, né? Gerenciamento pessoal, tá bom? E no vídeo de hoje, nosso nono vídeo da sessão de 30 vídeos, eu vou falar direto isso porque pra gente ter o alencamento dos 30 vídeos que a gente vai falar sobre questões de ciência e senso comum na nossa vida. Então, como que a ciência vê a relação de autossugerir-nos em alguma coisa, ou seja, autossugestão, desenvolver uma vida significativa, ou seja, como que a autossugestão, tá? Ou seja, quando a gente se autossugere em alguma coisa, como que isso faz com que nós tenhamos uma vida significativa? Como que a gente pode fazer isso e alcançar uma vida significativa, tá? Eu trouxe hoje uma frase simples de Tony Robbins. Eu já até trouxe outras frases dele, né? Ele fala assim, ó, não existe tal coisa como fracasso, apenas aprendizado. Essa frase de Anthony, aqui tá Tony Robbins, mas é Anthony Robbins, né? O nome dele é assim. Ele fala, ele pegou uma frase aqui em relação, porque a autossugestão é, como que eu poderia dizer? Você ressignificar as coisas. Ou seja, você se autossugere as coisas que você quer e você, diante de situações difíceis, você ressignifica as situações. Ou seja, tá uma situação difícil. Eu posso olhar ela. Por isso que eu falo, o olhar que você dá às situações, né? Eu posso olhar aquela situação de uma forma negativa ou eu posso olhar a situação de uma forma positiva. Nessa frase de Tony Robbins, de Anthony, ele fala, não existe tal coisa como fracasso, apenas aprendizado. Ou seja, diante de uma situação difícil, nessa frase ele fala que não existe fracasso, existe aprendizado. Usou uma situação difícil para enxergar uma coisa positiva, né? Ou seja, em cada situação que acontece, a gente não fracassa, a gente aprende, se torna mais conhecedor das coisas. Então, quando a gente se propõe a fazer um projeto, quando a gente se propõe a correr atrás das coisas da nossa vida, então cada coisa difícil que acontece não é um fracasso. Pelo contrário, é aprendizado. E isso eu posso falar isso pessoalmente mesmo na minha vida. A gente sempre, não só eu, tenho certeza que muita gente sempre passou por situações difíceis. O que é que nos faz a pessoa que a gente nos torna? Ou seja, o que é que me faz, Rafaela, a pessoa que eu sou, outras pessoas, vocês? É a forma como a gente olha as situações. É o nosso olhar diante das coisas, tá? Então, sempre trouxe essas situações antes de uma forma mais falada, assim, sem nada exposto, né? Mas hoje eu falo essa frase de Anthony Robbins, que ele fez essa ressignificação com a situação. E é o que nós devemos fazer, ou seja, nos autossugerir a forma de ver as coisas, tá? Ou seja, numa situação difícil, a gente olhar o lado positivo. Se alguém nos julga por alguma coisa, tudo bem, a gente precisa administrar aquilo, não devolver da mesma forma, mas a gente precisa achar uma forma de ressignificar cada situação, tá? Então, assim, quando a gente tem um objetivo, correr atrás das nossas coisas, cada coisa ela vai sendo alinhada em decorrência da forma que a gente vê. Ou seja, eu fui fazer uma situação, não deu certo daquele jeito, eu vou desistir? Não, né? Eu vou ressignificar a situação, vou analisar se ainda compensa continuar insistindo ou não, por que eu quero ainda lidar com aquilo ou por que não. Ou então, às vezes, deixar um pouquinho para que as coisas... eu já fiz muito por aquilo, eu já fiz o que cabia a mim, o que realmente eu poderia fazer diante de uma situação que não rompe os meus valores, mas eu fiz, ou como eu posso agir, enfim, essas coisas a gente precisa sempre estar olhando, ressignificando, analisando, para que a gente tome decisões corretas da nossa vida a cada dia, né? Então, assim, não tem um segredo, tem a gente se autoconhecer mesmo, saber o que a gente quer para nossa vida, analisar a situação de forma interna e externa, ser sensível a essas coisas, tá? Buscar essa sensibilidade e ter as ações convenientes em relação a tudo. Tá bom? A forma de ver as coisas é muito importante. É por isso que tem aquela frase, lembra, quando a gente fala que sofre por antecedência nas coisas.
Então, a gente precisa analisar se a gente está escolhendo sofrimento, se a gente está escolhendo uma situação difícil, ou seja, qual for a situação, ver o lado positivo de aprendizado e administrar. Escolher como vai agir, a importância daquilo, continuar ou não, lidar como lidar, e aí a gente precisa também deixar que o outro espaço também lide. Quando é uma pessoa, a gente precisa deixar que o outro lide da forma agradável, né, para ele também. E essas coisas, tá? Tá bom? E na vida, nos nossos projetos, a gente precisa saber o que a gente quer e ressignificar até lidar com as situações, permitir que as coisas aconteçam e a gente sempre ter um olhar positivo, sim. Fazer o possível pra gente ter sempre um olhar positivo, ressignificar as situações de forma positiva, tá bom? Não é fracasso, é aprendizado as coisas, tá? Essa frase pode ficar aí no coraçãozinho da gente. Beijo, fiquem com Deus. Se estiverem gostando dos vídeos, deixem um like, se inscrevam no canal, tá bom? E se tiverem vontade de comentar, comentem. E sejam bem-vindos, de verdade sempre, tá? E fiquem à vontade. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.